Respire fundo, porque a leitura hoje será um pouquinho mais extensa que as anteriores. Nós iremos de Atos 7, versículo 1 até o capítulo seguinte, versículo 3. Respire fundo e vamos em frente. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos, capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde reconhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e juiz.
Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Senhor bendito, ao voltarmos agora na história e relembrarmos, Senhor, esta retrospectiva da história do teu povo de Israel, da boca do teu servo Estevão, ajude-nos a contemplarmos a grandeza da tua fidelidade às tuas promessas, mas também a profundidade da infidelidade do teu povo, Senhor.
tão rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Ó Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos ensinar nesta noite, por meio do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Palavra. Oramos assim em nome do Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Em seu famoso livro, publicado pela primeira vez em 1563, o Livro dos Mártires, John Foxe relata para nós a história de centenas de homens e mulheres ao longo da história da igreja, que derramaram do seu sangue, do seu suor, das suas lágrimas, quando não da sua própria vida, em favor do Evangelho de Jesus Cristo. Dentre tantos mártires descritos em seu livro, John Foxe dá especial atenção a dois homens da sua terra nativa, a Inglaterra, dois bispos anglicanos, Hugh Latimer e Nicholas Ridley, ambos condenados à morte no dia 16 de outubro de 1555 pela Rainha Maria, conhecida como Maria a Sanguinária. Os dois bispos anglicanos condenados à morte por não concordarem com as doutrinas da Igreja Católica Romana a respeito da autoridade do Papa, como autoridade final sobre a Igreja, entre tantos outros dogmas defendidos pelo Papa. Eles que defendiam os ideais protestantes de só a Escritura, somente as Escrituras são a autoridade final de fé e prática da Igreja, e que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras. Ao ouvir a sua sentença sumária, um desses dois homens, Latimer, respondeu com as seguintes palavras: dou graças a Deus que prolongou a minha vida para este fim, para que eu pudesse glorificá-lo por este tipo de morte. E qual foi o tipo de morte pelo qual Hugh Latimer glorificou a Deus ao ouvir a sua sentença? Ele foi condenado junto com seu colega Ridley a ser amarrado de costas um para o outro numa estaca em praça pública, e ambos queimados vivos. Momentos antes de serem incendiados, Latimer proferiu suas famosas últimas palavras ao seu companheiro Ridley. Ele disse: Senhor Ridley, seja corajoso. Neste dia acenderemos uma vela na Inglaterra que, pela graça de Deus, jamais se extinguirá. E pela graça de Deus foi o que aconteceu. Quando aqueles dois homens foram queimados em praça pública, quando aquela pira foi acesa, ali também foi acesa uma chama maior, a chama do Evangelho, que alastrou-se por toda a Inglaterra, de onde surgiram tantas outras gerações de servos fiéis ao longo da história da igreja. O testemunho desses servos corajosos de Jesus ilustram uma das máximas mais antigas e preciosas da história da igreja. Uma frase cunhada por Tertuliano, bem no início da história da igreja. Ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires, o sacrifício dos servos fiéis de Jesus, serve de semente para que a igreja cresça, avance, se espalhe pelo mundo. Assim tem sido ao longo de quase 2000 anos da história do Evangelho de Cristo. Mas foi assim desde o início, desde o primeiro mártir, desde o primeiro discípulo de Jesus, que pagou com a sua própria vida por não negar a fé em Cristo. E quem foi este homem? Estevão, de quem nós já ouvimos nesta noite em Atos capítulo 7. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente em Atos 7, o registro das últimas palavras e do martírio de Estevão. E o que este relato tem a nos ensinar nesta noite? A lição é esta: o testemunho ungido e corajoso deste homem, o testemunho de Estevão, rejeitado pelo Sinédrio, mas aprovado pelo Senhor Jesus Cristo.
Este testemunho resultou não apenas da morte de Estevão, mas pela graça de Deus, no avanço, no crescimento e na expansão do Evangelho a partir de Jerusalém para os 4 cantos da terra. Como o texto nos ensina isso? Bem, em 3 movimentos cremos nós. O primeiro movimento vai de Atos capítulo 7, versículos 1 a 53, ouvimos a defesa do Evangelho da boca de Estevão, a sua defesa, seu discurso de defesa diante do Sinédrio. O segundo movimento, dos versículos 54 até o versículo 1, primeira metade do versículo 1, do capítulo 8, nós temos a morte sacrificial de Estevão pelo Evangelho. E para fechar a narrativa, finalzinho do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 8, nós vemos então a expansão do Evangelho a partir da morte de Estevão. A defesa do Evangelho, a morte pelo Evangelho e a expansão do Evangelho. É assim que meditaremos no texto nesta noite. Então acompanhe atentamente comigo a reflexão porção por porção. Começamos no capítulo 7, versículo 1, e eu quero que você imagine comigo esta cena. Novamente estamos numa cena de tribunal, já é a terceira neste livro. De um lado você tem Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e poder, cheio de sabedoria e fé, preso, interrogado e acusado pelas autoridades judaicas de blasfemar contra Moisés, contra o templo e contra a lei, ou seja, blasfemar contra o profeta de Deus, a casa de Deus e a palavra de Deus. Não era pouca coisa pelo qual estava sendo acusado. De um lado Estevão, do outro o sumo sacerdote, o representante máximo daquela corte corrupta, imoral, hipócrita, questionando, interrogando Estevão a respeito de todas essas acusações. Esta é a cena que encontramos já no versículo 1, que diz: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E qual foi a resposta de Estevão? Como ele se defendeu das acusações feitas contra ele? Bem, o que se segue a partir do versículo 2, como já vimos na semana passada, é o discurso mais longo registrado em todo o livro de Atos dos Apóstolos. São 1014 palavras, não existe outro discurso ou sermão mais extenso registrado neste livro do que o de Estevão, o que é impressionante. Talvez você esperasse num livro chamado Atos dos Apóstolos que o discurso mais longo viesse de um apóstolo, mas não, de um membro comum da igreja, embora de testemunho incomum, Estevão. E o que nós temos aqui nesse discurso? Bem, nós temos uma defesa em forma de retrospectiva histórica. Você deve ter acompanhado e atentado para vários personagens da história de Israel mencionados por Estevão no seu discurso, e parece que Estevão organizou a sua fala em momentos históricos ou em períodos históricos, os principais momentos da história do povo de Israel. Ele começa com Abraão, nos versículos 2 a 8, o pai da fé, o pai de Israel. Começa falando sobre Abraão e a época dos patriarcas. Ele segue nos versículos 9 a 16 para falar de José e da descida dos patriarcas ao Egito. Então ele gasta a maior parte do seu discurso, nos versículos 16 a 43, falando sobre quem? Moisés. Por quê? Porque ele está sendo acusado de blasfemar contra Moisés. Então é esperado que ele gaste mais tempo aqui falando sobre a importância de Moisés nesta história. Ele fala sobre Moisés e o Êxodo, os versículos 17 a 43. E então ele termina os versículos 44 a 50 falando sobre a época de Davi e Salomão, os primeiros reis de Israel, e sobre a construção do templo. E ao olharmos para a sequência cronológica deste discurso, nós precisamos atentar para duas ênfases. São dois temas que percorrem esse discurso, são os dois fios condutores que vão unir a temática aqui da defesa de Estevão. Que temas são esses? De um lado, a fidelidade de Deus às suas promessas, e do outro lado, a infidelidade
de Israel ao seu Deus. Então, ao fazer essa retrospectiva da história, Estevão está enxergando essa história a partir de duas lentes, como as duas lentes de um óculos, que juntas focam a visão. Uma lente é a lente da fidelidade de Deus às suas promessas, e a outra é a lente da infidelidade do povo de Israel ao seu Deus. Vamos começar com a primeira lente, primeiro tema, primeira ênfase de Estevão, a fidelidade de Deus às suas promessas. Vamos acompanhar isso em cada etapa da história lembrada por Estevão. Começamos com quem? Com Abraão. Embora Abraão seja mencionado 7 vezes, nos versículos 2 a 8, Deus é mencionado 10 vezes, mostrando que Deus é o personagem principal dessa história, não Abraão ou qualquer um dos seus sucessores. E como Deus é representado na memória de Abraão? Deus é aquele que tomou a iniciativa em iniciar esse relacionamento com Abraão e o povo da aliança. Foi ele que se revelou a Abraão, não foi Abraão que foi à procura dele. Foi Deus quem fez a promessa de descendentes e uma terra. Foi Deus quem prometeu cuidar deste povo, ele lhes entregou a aliança da circuncisão. Estevão faz questão de lembrar que Deus fez tudo isso apesar de não faltarem obstáculos às promessas de Deus. Deus prometeu descendentes a Abraão, mas ele e sua esposa não poderiam ter filhos. Deus prometeu uma terra à família daquele homem, mas a terra já tinha dono. Estevão faz questão de lembrar que quando Abraão morreu, ele ainda não tinha herdado um só pé de terra de Canaã. Mesmo seus descendentes tendo que passar por uma outra terra, sendo escravos no Egito, Deus também antecipou isso. Bem, Deus prometeu que cumpriria o seu plano para aquele povo, a fim de que este o adorasse. Note isso no versículo 7. Deus está falando com Abraão, na memória aqui de Estevão: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, no caso o Egito, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. O propósito de toda essa história de Deus com o seu povo é de que este povo o adorasse. Logo, logo veremos se Israel cumpriu esta missão ou não, de ser um povo adorador de Deus e de Deus somente. Estevão menciona a fidelidade de Deus com Abraão. Ele continua lembrando de José a partir do versículo 9, e de novo vemos o favor de Deus sobre José e os patriarcas. Quando a fome se instalou em Canaã, Deus providenciou meios para que José fosse o mediador, a provisão para seu pai Jacó, para os seus irmãos, apesar desses irmãos terem vendido para a escravidão. Deus proveu caminhos e sustento para a família da aliança, mesmo no Egito. Deus vem em socorro do seu povo, a fim de cumprir as suas promessas, e essa temática prossegue até chegarmos em Moisés, no versículo 17, e notaram como Estevão começa a falar dele sobre Moisés no versículo 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão. De novo, a fidelidade de Deus à sua promessa de geração em geração. De novo, Deus deu mais um sinal da sua graça e do seu favor, enviando a Israel um libertador, um líder, que operou sinais e maravilhas no Egito, que conduziu esse povo para fora da terra da sua escravidão. Nem mesmo o faraó foi capaz de frustrar os planos de Deus, e nem mesmo a resistência de Israel a Moisés foi capaz de frustrar as promessas de Deus. De novo, Deus sendo fiel às suas promessas, apesar de todos os obstáculos. Então chegamos na parte final da história, versículos 44 a 50, na época de Davi e Salomão, e mais uma vez, a ênfase está no quê? Na fidelidade de Deus à sua promessa. Versículo 45, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. De novo, Deus tinha multiplicado aquele povo, Deus o levou até a terra, e ali ele fez morada com aquele povo, primeiro no tabernáculo e depois no templo. Deus cumprindo a sua promessa
de geração em geração, etapa a etapa da história. E talvez você se pergunte: pastor, por que Estevão está martelando tanto essa questão da fidelidade de Deus às suas promessas? Quando algo está sendo repetido muitas vezes, num discurso ou numa música, você sabe que é ali que mora a ênfase daquela canção, ou a ênfase do discurso. Por que Estevão está enfatizando tanto a fidelidade de Deus às suas promessas feitas a Israel? Eu creio que pelo menos por dois motivos. Primeiro, para ressaltar a gravidade, a seriedade da infidelidade de Israel a Deus. O fato de Deus ser fiel sempre às suas promessas, dele ser fiel sempre ao seu povo, serve de enorme contraste nesta memória de Estevão com a infidelidade de Israel ao seu Deus. É um contraste tão gritante quanto luz e trevas. Deus fiel, povo infiel. Mas existe mais uma razão aqui, que é esta: Estevão quer enfatizar especialmente a fidelidade de Deus à sua promessa, independente do templo e da guarda da lei. Por quê? Você se lembra das acusações específicas feitas pelo Sinédrio contra Estevão? Ele está sendo julgado por blasfemar contra o templo e contra a lei. Bem, Estevão menciona o templo e a lei como dádivas de Deus, como bênçãos do Senhor para o seu povo, mas note como Estevão fala da fidelidade de Deus independente do templo e da lei. Começando pelo templo, que era tido pelo povo de Israel como o abrigo, o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Notaram como Estevão começou o seu discurso? No versículo 2, quando o Deus da glória, o Deus glorioso, se revelou a Abraão, aonde? No templo? Na terra prometida? Não, muito longe, na Mesopotâmia, fora da terra prometida, antes de haver templo. Como ele se revelou a José, versículo 9, quando José estava onde? No Egito, não na terra prometida. Quando ele se revelou a Moisés, está lá no versículo 33, Moisés tirou as suas sandálias e disse que aquela era a terra santa. Qual terra? Canaã? Não, o Sinai, um lugar fora da terra prometida e fora do templo, não existia templo. E note por quanto tempo Israel viveu sem a necessidade de um templo. Estevão lembra isso no versículo 44, por muito tempo Deus viveu muito bem, provisoriamente num tabernáculo, sem precisar de templo. E por fim, o lugar próprio da habitação de Deus não é nenhum templo terreno, mas sim o céu. Ele deixa isso claro no versículo 49, o céu é o lugar da habitação da glória de Deus. Não que Deus não tivesse permitido a construção do templo, ou concedido o templo, mas Estevão já está mostrando a importância secundária do templo nos planos de Deus. O templo não era tão importante para Deus quanto era para os judeus que estavam acusando Estevão de blasfemar contra o templo. Mas segundo, como veremos a partir de agora, essa história também revela que Deus jamais dependeu da obediência do seu povo à lei mosaica para cumprir suas promessas. Isso nos leva à segunda ênfase do discurso: fidelidade de Deus de um lado e do outro, infidelidade de Israel ao seu Deus. E por mais que Israel tenha sido infiel a Deus e a sua lei, Deus jamais deixou de cumprir as suas promessas. Bem, já vimos o currículo de Deus nessa história. Vamos olhar para o currículo de Israel, a infidelidade do povo de Deus. Se por um lado a história de Israel é um retrato vivo da fidelidade de Deus ao seu povo, é também um retrato mórbido da infidelidade do povo ao seu Deus. Começando por onde? E começa cedo. Note lá no versículo 9, a linguagem que Estevão usa para descrever os patriarcas. Ele começa descrevendo a resistência
do povo de Deus e a sua posição aos seus representantes, ele lembra ali no versículo 9 que os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo. Por que Estevão fala especificamente da inveja dos patriarcas em relação a José? Bem, nós já vimos no capítulo 5 que o motivo dos judeus perseguirem os apóstolos foi a sua inveja deles. Está lá no capítulo 5 de Atos, versículos 17 e 18. Por terem inveja dos apóstolos, o sinédrio, os sacerdotes, os perseguiram. Está vendo a história se repetindo? Os israelitas tiveram inveja de José e o perseguiram lá. O que está acontecendo agora? Os sacerdotes têm inveja dos apóstolos e estão perseguindo. Será que temos mais algum paralelo aqui nessa história? Temos sim. Chegamos em Moisés. Estevão lembra de como Moisés foi recebido pelo povo de Israel. Quando ele chegou no Egito para libertar o povo recebeu de braços abertos, com aclamação? Não! Estevão faz questão de lembrar, por 2 vezes pelo menos, no versículo 27, e de novo no versículo 35 e 36, que o líder e libertador de Israel foi rejeitado, foi rechaçado, mesmo operando sinais e maravilhas no meio do povo. Isto te lembra de alguém que também operou sinais e maravilhas no meio do povo de Israel e que também foi rechaçado, rejeitado como líder e libertador? Jesus, pregado por Pedro como sendo aprovado por Deus com sinais e maravilhas, mas que foi rejeitado, assim como Moisés foi rejeitado pelos seus. Então note que desde o início, desde muito cedo nessa história, Israel tem um currículo manchado, um currículo de resistir àqueles a quem Deus envia para libertá-los e abençoá-los. Fizeram isso com José e Moisés, estão fazendo agora com quem? Com Jesus, com seus apóstolos e com o próprio Estevão. Mas a infidelidade crônica de Israel toma contornos ainda mais nefastos, na medida em que Estevão progride na história. Ele mostra como muito cedo, no nascimento deste povo, este povo que tanto se vangloriava de ter o templo e a lei, a casa de Deus e a palavra de Deus, era um povo que desonrava tanto um como o outro, que tanto desonrava a lei de Deus como a casa de Deus. Estevão faz questão de mostrar isso. Olha lá no versículo 38. Estevão lembra de como Deus falou ao povo por meio de Moisés no Monte Sinai, e eles receberam palavras vivas. Está falando do quê? Da lei, da entrega da lei. E o que o povo de Deus fez logo em seguida? Versículo 39, o povo obedeceu à lei? Muito pelo contrário. Estevão lembra, versículo 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. E então Estevão narra o momento mais vergonhoso de toda a história de Israel, o momento aquele que o sinédrio queria apagar da história, esquecer a todo custo, o infame episódio do bezerro de ouro. Dias depois de Moisés receber a lei de Deus e entregá-la ao povo, o que o povo fez com este Deus e sua lei? Rejeitaram-no para adorar deuses da sua própria fabricação, deuses feitos pelas suas próprias mãos. É traição na lua de mel. O povo acabou de ser liberto, acabou de formar aliança com o seu povo, a lua de mel nem acabou e o povo já está traindo o seu Deus, abandonando a lei, seguindo outros deuses feitos pelas suas próprias mãos. Note o que Estevão está fazendo aqui. Vocês se orgulham tanto da lei, e a história mostra que desde o início vocês deram as costas para Deus e as costas para a lei, para seguir outros deuses feitos pelas suas próprias mãos. E mesmo assim Deus os conduziu pelo deserto, levou este povo para a terra prometida, versículo 44 em diante, morando num tabernáculo e depois num templo, que também desonraram. Como assim? E aqui a crítica de Estevão é mais sutil.
Olha o versículo 41. Quando Estevão lembra do episódio do bezerro de ouro, ele lembra do seguinte: naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Essa expressão, coisas que as suas mãos tinham feito, vira sinônimo de idolatria no Antigo Testamento. O que é feito pelas mãos dos homens é algo que é um ídolo, é algo idolatrado. Agora note o que Estevão faz versículos depois, quando ele descreve o templo de Salomão em Jerusalém, versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, traduzindo, por mãos humanas. E para deixar isso claro, no versículo 50, a citação diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas. O que Estevão está dizendo aqui? Até o templo que Deus permitiu que vocês construíssem com as suas mãos, até o templo se tornou para vocês um ídolo. Vocês são tão criativos em abandonar a Deus, que quando vocês não estão adorando outros deuses, vocês adoram até mesmo o que vocês fizeram para honrar o Deus verdadeiro, mas que não é Deus e não merece o seu louvor. Vocês são idólatras do início ao fim, ou idolatrando falsos deuses, ou um outro ídolo feito em nome até do Deus verdadeiro. Resumo: esses judeus estavam se orgulhando da posse da lei e da posse do templo, porque para eles era o quê? Um sinal da bênção de Deus, do favor de Deus. Deus é conosco, como sabemos, olha o templo, temos a lei, Deus é por nós. Mas tudo isso era uma fachada, era um verniz de religiosidade que cobria um coração idólatra, imoral, corrupto. E Estevão está lembrando: a história mostra quem vocês realmente são. Vocês se orgulham da lei, se orgulham do templo, me acusam de blasfemar contra essas coisas, mas são vocês, na verdade, que nunca deram a mínima para o templo e para a lei. Por isso que Estevão disse o que disse. Toda aquela história mostrava como o povo era infiel de coração. O versículo 39 diz isso: vocês o rejeitaram em seu coração, voltaram para o Egito. E de novo no versículo 51, ele está sendo acusado, mas no fim é ele que está devolvendo a acusação. Vocês me julgam pelo templo e pela lei como um blasfemo contra Deus. São vocês que estão blasfemando a Deus, porque vocês confiam demais na lei e no templo, e não honram a Deus de coração. Então ele chega, enfim, no final do seu discurso, versículos 51 e 53, e aqui é uma virada de mesa, não? Quando o sumo sacerdote pergunta a Estevão: você vai se defender ou não? Qual é a surpresa? Estevão não fica na defesa, ele parte para o ataque. Está perdendo, está prestes a ser condenado, ele deveria se defender, e em vez de se defender, ele parte para o ataque. Em vez de explicar ou dissipar as acusações, ele que parte para a acusação, vira a mesa para cima dos seus acusadores. Vocês me chamam de rebelde? Vocês são o povo rebelde, versículo 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês estão me acusando de ser um blasfemo contra Moisés, o profeta de Deus. São vocês que perseguem os profetas, sempre perseguiram, e agora estão perseguindo o justo Jesus e os seus pregadores. Está no versículo 52. Vocês se orgulham de ter a presença de Deus no templo, mas são vocês que resistem à presença de Deus, são vocês que resistem ao Espírito Santo. Versículo 51. E por fim, aqui é uma ironia enorme, porque Estevão lembra que eles receberam de Abraão a aliança da circuncisão, a marca externa da aliança, mas aqui no 51 ele os chama de povo obstinado de coração, literalmente povo incircunciso de coração. Vocês se gloriam da circuncisão no corpo, mas o seu coração permanece incircunciso.
rebelde, obstinado contra Deus. Mesmo que toda essa longa retrospectiva histórica proferida por Estevão tenha nos ensinar duas coisas, que tem tudo a ver com a lembrança da fidelidade de Deus e da infidelidade de Israel. Primeiro, nós somos infinitamente menores e piores do que imaginamos. Porque quando olhamos sinceramente para a história de Israel, é impossível não notar paralelos com a própria história da igreja. A história da igreja na nossa terra, em nosso tempo. A galeria dos pecados de Israel, ao longo da história, são uma boa representação dos pecados da igreja em nosso tempo. Inveja, rebeldia, idolatria, imoralidade. Nos gabamos de ser o povo de Deus, de andarmos com a Bíblia, a palavra de Deus, de termos muitos templos e prédios e santuários construídos para a glória de Deus, mas em nosso coração, em grande maioria, nós, povo de Deus, somos tão obstinados, tão rebeldes e surdos à voz de Deus, quanto o povo de Israel. Deus tinha separado o povo desde cedo a fim de que o adorasse. Mas o que o povo de Israel demonstra é uma competência incrível de adorar tudo menos Deus. Quando o povo não estava adorando outros deuses, estava se enganando de que estava adorando a Deus, adorando tudo abaixo dele: o templo, a lei, a terra, a circuncisão. E meus irmãos, isso é tão diferente da igreja em nossos tempos, da igreja evangélica, quando ela não está adorando, idolatrando tudo que o mundo adora e idolatra: fama, poder, status, dinheiro, riqueza, prazer, sucesso. Em nome de Deus, ela adora tudo menos Deus. O que a história de Israel nos mostra é um alerta tremendo, porque se Israel pôde viver a ilusão, a falsa segurança de que por ter a lei de Deus em mãos e o prédio de Deus na sua terra, assim estavam seguros, eram abençoados. Quantos ditos cristãos evangélicos nesta terra e nesse tempo vivem a falsa segurança e ilusão de que são abençoados só porque têm uma Bíblia na mão e frequentam uma igreja evangélica, quando a sua vida demonstra que seus corações são obstinados, rebeldes, idólatras. Os pecados que rondaram a história de Israel são os pecados que rondam a história da igreja hoje. A confiança nos seus rituais, nos seus prédios, nas coisas que as nossas mãos fizeram e conquistam e realizam, posse da Bíblia, sem contudo conhecermos um pingo da palavra de Deus, muito menos obedecermos à palavra de Deus. Será que estamos alertas? Será que estamos atentos? De que adianta, meus irmãos, todo o nosso louvor a Deus, todo o nosso culto a Deus, se a nossa confiança não estiver totalmente e somente nele? Mas há uma outra parte dessa história, não? Se o povo de Deus tem uma tendência inimaginável de ser infiel, Deus sempre nos surpreende com a sua fidelidade. Ele é inimaginavelmente maior e melhor do que nós pensamos. Porque apesar de todas as falhas e fracassos do povo de Israel, o que Deus fez? Deus continuou fiel à sua promessa, continuou cumprindo os seus propósitos, quando tudo parecia conspirar contra o cumprimento das promessas de Deus. É o faraó, é a fome, é a escravidão, é a falta de filhos. Deus de novo surpreende este povo, cumpre a sua promessa,
faz o que ele disse que faria, mas também não deixou de advertir o seu povo quando este foi infiel. Mandou profetas, levantou homens de Deus para conclamá-los ao arrependimento e ao juízo, e mesmo assim Israel matou os profetas, fez-se de surdo diante da voz de Deus. E como se tudo isso não fosse o suficiente, Deus prometeu enviar um profeta maior que Moisés, seu próprio filho justo, aprovado por Deus com sinais e maravilhas, a própria lei, a própria palavra de Deus, a própria presença de Deus em carne, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós fizemos com ele? Nós o cravamos numa cruz, para provar o quê? Quão infiéis nós somos e quão fiel Deus é ao seu propósito de salvar o seu povo, povo que o adorará na terra para a glória do seu nome. Era justamente isso que Estevão estava pregando, e os apóstolos. Os seus contemporâneos judeus o rejeitaram também. Mas era justamente por isso que Cristo teve que terminar a sua vida numa cruz, para mostrar que toda aquela religiosidade de Israel era uma fachada, para mostrar que ter um templo e ter uma lei e ter a circuncisão e ter a terra era só fachada, que em seus corações eles ainda eram escravos e careciam de salvação e libertação. Então, se houver alguém aqui entre nós que se acha filho de Deus, se acha um abençoado, porque sempre frequentou uma igreja, porque tem uma Bíblia desde criança, porque sempre conviveu num espaço dito cristão ou evangélico, mas que nunca confessou a Deus os seus pecados, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca creu no sacrifício de Cristo na cruz para te libertar dos seus pecados, saiba, você ainda não é um filho de Deus, você ainda é um escravo deste mundo, precisa se arrepender e render-se a Jesus. Porque não é ter uma Bíblia, ou ter sido batizado numa igreja evangélica, ou frequentar um templo dito evangélico por anos que te faz um filho de Deus. O que o Evangelho da cruz mostra é que não há absolutamente nada que você possa fazer com as suas próprias mãos para herdar a salvação, para alcançar os céus. Os céus é que nos alcançaram em Cristo Jesus. Foi feito, está consumado, o preço foi pago, acabou. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, renda-se a Ele, e somente nisso há salvação. Esse era o Evangelho que Estevão estava defendendo aqui, diante dos seus acusadores. Você também crê nesse Evangelho? Você também crê que não há nada que as suas mãos possam fazer para herdar a salvação? Porque as mãos de Deus já fizeram tudo, entregando o seu Filho, cravando na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer salvação e libertação. Estevão cria, os apóstolos criam e pregavam este Evangelho. E se você já creu, Deus te chama para pregar este Evangelho também, com a mesma coragem que Estevão, com a mesma ousadia que Estevão. Mas que fique bem claro, nem todos que ouvirem este Evangelho compreenderão, receberão de bom grado as boas novas. Alguns podem até se voltar contra você. Aconteceu com Estevão, pode acontecer conosco também. É o que nos mostra o restante dessa história, não? Já vimos a defesa de Estevão, agora ouviremos da sua morte pelo Evangelho. Rapidamente imagine comigo as cenas seguintes, a partir do versículo 54. Estevão vira a mesa para cima dos seus acusadores. Eles esperavam que ele fosse se defender, ele parte para o ataque. Eles esperavam que ele fosse se defender das acusações, ele apresenta as suas acusações. E qual foi a resposta dos seus acusadores? Está no versículo 54. Ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, ficaram furiosos e ensandecidos. E Estevão ficou intimidado?
Bem, quando a igreja começa a olhar para o relógio, o pregador pode ficar intimidado, mas quando a igreja começa a ranger os dentes e olhar furiosa, o pregador começa a pensar duas vezes, né? O que eu estou falando? Estevão vê os seus acusadores rangendo os dentes, furiosos. E o que ele faz? Ele para? Não! Ele vê que o seu tempo está acabando e decide pular para a conclusão do sermão. Notaram que ele não concluiu o sermão, mas vendo que não tinha mais tempo, ele foi direto para a conclusão. Onde vocês querem que eu chegue? É o seguinte: aquele Deus glorioso que se revelou a Abraão, a José e Moisés, este Deus que está nos céus, é Ele que eu estou vendo agora. Versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, não no templo, mas no céu. E quem está lá no céu com ele? Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que coisa tremenda! Os acusadores de Estevão estão lá rangendo os dentes furiosos. Estevão está olhando para eles? Não! Ele está olhando além deles, para o céu, para a glória de Deus. Ele só tem olhos para Cristo, não para o que os homens pensam dele, mas para o que Cristo pensa dele. E Cristo está de pé à direita de Deus, testificando a favor de Estevão. Estevão está prestes a ser morto, e eu estou aqui de pé, te reconhecendo como minha testemunha. Jesus à direita de Deus, pronto para julgar o sinédrio e vindicar seu filho Estevão. E aí sim o julgamento é interrompido. Aí sim os acusadores se lançam contra Estevão, versículo 57, fazendo aquilo que estava prescrito na lei contra um blasfemo. Eles levam Estevão para fora de Jerusalém, aplicam a sentença prescrita, morte por apedrejamento. E você não quer saber o terror de uma morte por apedrejamento, porque não são uma, nem duas, nem três pedras que fazem o serviço, ainda mais contra um jovem Estevão. Você precisa de vários homens e várias pedradas, até que ele seja reduzido a nada, a não ser carne e osso no chão. Aqueles homens acham que estão fazendo um serviço favorável a Deus, imaginam que estão honrando a lei de Deus, estão honrando as suas tradições, estão honrando um Deus contra quem eles acham que Estevão difamou. O que eles não imaginam naquele momento é que ao apedrejarem Estevão, eles estão dando a Estevão a morte mais honrada e digna que ele poderia ter. Porque se Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, Estevão foi morto fora de Jerusalém. Se Jesus bradou da cruz: Pai, recebe o meu espírito, Estevão bradou: Pai, Senhor, no caso, Jesus, recebe o meu espírito. Se Jesus, ao padecer na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Estevão disse: Senhor, perdoe-os pelos seus pecados. E se Jesus recebeu um sepultamento digno dos seus amigos, Estevão também recebeu um sepultamento digno. Está no versículo 2 do capítulo 8. Ou seja, os judeus pensavam que estavam coroando a blasfêmia de Estevão com uma morte vergonhosa. Eles não imaginavam que estavam coroando Estevão com uma morte gloriosa e digna de um servo fiel. E você quer saber a surpresa maior de todas? Você sabe o que quer dizer o nome Estevão? Coroa. Coroa de glória e honra. Estevão, aquele que pregou a cruz, que morreu como seu Senhor Jesus, recebeu a sua coroa. Qual é a lição para nós aqui, meus irmãos? Os que querem viver como Cristo, os que querem anunciar o evangelho da cruz de Cristo, devem estar prontos para sofrer tudo o que Cristo sofreu: oposição, rejeição, calúnia, difamação, quando não perseguição e retaliação.
Foi isso que Paulo diria tempos depois a Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Nos faz pensar no que o nosso irmão Ricardo orou mais cedo: Senhor, se não estamos sendo perseguidos, que evangelho estamos pregando? Se os homens só aplaudem a igreja e não a reprovam, que evangelho a igreja está pregando? Porque se ela estivesse pregando o evangelho da cruz, ela não deveria ser tão benquista quanto é em nosso tempo. Como certa vez escreveu John Wesley, o grande pregador do avivamento inglês do século XVIII, em seu diário: estranho, não foi criticado o suficiente hoje por pregar o evangelho. Curioso isso, né? Já se foi a época em que os pregadores estranhavam quando não eram perseguidos. Hoje os pregadores estranham quando são perseguidos, e acho que tem algo de errado com isso. Se não estamos sendo perseguidos, que evangelho estamos pregando? Não deve ser o evangelho da cruz. Não deve ser o evangelho de arrependimento pela fé somente em Jesus. Mas o mesmo Espírito Santo que capacitou Estevão para anunciar o evangelho diante dos seus opositores, este mesmo Espírito que preencheu Estevão para ser uma fiel testemunha até o fim, este é o Espírito prometido a todo aquele que confessa o nome de Jesus. É o Espírito que nos dá a coragem, a ousadia para viver como Jesus, para pregar como Jesus e sofrer como Jesus, até o fim. Meus irmãos, é assim que nós temos vivido, não olhando para a oposição deste mundo e deste século, mas olhando além, olhando para aquele que reina em glória e majestade à direita do Pai, olhando para aquele que está de pé intercedendo por nós e que um dia nos reconhecerá se o confessarmos até o fim. Estamos mais preocupados com o agrado de Cristo do que o agrado dos homens? Mais preocupados em sermos rejeitados por Cristo do que em sermos rejeitados pelos homens? Então anunciaremos o evangelho e falaremos da cruz e sofreremos e suportaremos o que for necessário no poder do Espírito Santo, considerando como honra o sofrer por Cristo, pregando o evangelho, levando a cruz, aguardando a coroa por vir. E o que Deus pode realizar por meio disso? E aqui vem a maior surpresa de todas dessa história. O que Deus realizou por meio do martírio de Estevão, a conclusão da história, versículos 1, 2 e 3. Já ouvimos a defesa do evangelho, ouvimos da morte pelo evangelho, falta-nos saber como foi a expansão do evangelho. E eis a surpresa: o que você esperaria depois do primeiro martírio? Até agora muitas ameaças e alguns açoites, mas nenhuma morte por amor a Jesus. Humanamente, o que você esperaria depois do primeiro morto por causa do evangelho em Jerusalém? Depois do primeiro mártir, humanamente falando, o que você esperaria? Um esfriamento, um recolhimento, uma retração, maior cautela, se não o próprio fim da igreja. Opa, agora ficou perigoso mesmo. Melhor cada um ir para o seu canto e acabar com essa história de pregar o evangelho e contrariar o sinédrio. E a princípio é o que você vê. Naquela ocasião, Atos 8:1, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E como se isso não fosse o suficiente, a dispersão dos crentes, diz o versículo 3, que um tal de Saulo, ele devastava a igreja como um cão furioso, arrombando casas, levando homens e mulheres para a prisão. Mas a morte de Estevão, assim como as mortes dos bispos Latimer e Ridley na Inglaterra séculos depois, foi a chama que Deus acendeu.
E quanto mais Saulo e o sinédrio respiravam contra a chama, sopravam contra a chama. O que acontece quando você sopra sobre uma chama e ela não se apaga? Ela se alastra. Quanto mais Saulo e o sinédrio bufavam contra a chama, mais a chama começou a se espalhar. Você ainda não vê isso agora, mas Deus já está colocando todas as peças em movimento no quebra-cabeça. Você se lembra do início do livro? Jesus prometeu que a sua igreja receberia do seu Espírito para serem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria até os confins da terra. E o que está acontecendo aqui, por meio de perseguição, a igreja está começando a sair de Jerusalém e chegar na Judéia, ir para Samaria. E como é que ela vai chegar nos confins da terra? Este Saulo se tornaria Paulo, apóstolo para os gentios, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Deus é fiel às suas promessas. Nem perseguição e nem perseguidor podem frustrar os planos de Deus. Então é verdade, sim. A máxima é verdadeira. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja sangra, mais o evangelho se espalha e cresce pelo mundo e pela história. Quanto mais a igreja sofre a oposição e a perseguição deste mundo por ser fiel ao evangelho, tanto mais Deus, pelo seu Espírito, faz com que o evangelho avance e se espalhe pelo mundo. Foi assim com Estevão e com a geração apostólica a partir de Jerusalém. Foi assim com Latimer Ridley na Inglaterra no século XVI, e continua sendo assim do Irã à Coreia do Norte, da China a Cuba. Onde mais a igreja é perseguida, mais ela cresce e se espalha, e Deus é glorificado pelo serviço fiel dos seus servos. E que seja assim em nossa terra e em nosso tempo também, que a igreja volte a pregar o evangelho da cruz, que ela sofra as consequências, mas que ela seja fiel, e que o evangelho se espalhe e avance para a glória do Senhor. E você? E eu? Estamos prontos? Como Estevão? Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do evangelho, prontos a pregar, prontos a anunciar, a permanecer firme e sofrer o que for, com os olhos fitos em Jesus, até que Ele volte com poder e glória. Vamos orar. Se você desejar prostrar-se na presença de Deus, Ele está aqui. Se você desejar ajoelhar-se perante o Todo-Poderoso, faça isso agora. E vamos clamar a Ele pelo seu perdão, pelo seu poder, para sermos suas testemunhas fiéis neste mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor.
nosso testemunho tão tímido, tão apático, tão acanhado, da nossa relutância em confrontar este mundo com a verdade do Evangelho da cruz. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, que se chama pelo teu nome nesta terra, neste tempo, que tanto se orgulha dos seus feitos, suas conquistas, aquilo que suas mãos fazem, têm feito, mas que tão pouco se submete à tua palavra, tão pouco busca a ti e ao teu santo Filho. Tem misericórdia de nós, Senhor, por temermos mais aos homens do que ao Senhor, por temermos mais os tempos do que o dia vindouro do teu juízo. Tem misericórdia de nós, Senhor, por buscarmos tão pouco a ti, por dependermos tão pouco do Senhor, pedirmos tão pouco do teu Espírito. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, por sermos apenas uma sombra do que a igreja já foi um dia no passado. Tem misericórdia de nós, Senhor, por sentirmos tão pouca vergonha, Senhor, nosso pecado, da nossa desobediência, nossa rebeldia, da nossa obstinação. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Se estamos aqui hoje, é pela tua graça somente. Se podemos nos apresentar a ti, não é pela nossa fidelidade, mas sim pela tua. A tua fidelidade às tuas promessas, provado de uma vez por todas na cruz do Calvário, onde Cristo tomou sobre si o nosso pecado e o nosso castigo, para nos trazer vida e salvação. Vem renovar o teu perdão em nós, Senhor, mas sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, ventos de avivamento e reforma. Reveste-nos, Senhor, como tu revestiste as gerações passadas do teu povo, as gerações de Estevão e dos apóstolos, de homens do calibre de Latimer, Ridley, dentre tantos outros, que destemidamente pregaram o Evangelho até o fim. Ó Senhor, levanta entre nós, faze de mim, de cada um dos teus aqui, Senhor, uma testemunha fiel do teu Evangelho, um luzeiro em meio às trevas. Que a chama do teu Evangelho brilhe mais forte do que as trevas deste mundo, que as sombras que adentraram a tua igreja, Senhor, vem dissipar as sombras e as trevas em nós. Faz a luz do teu Evangelho resplandecer mais forte nesta nação. Entregue a sua imoralidade, a sua idolatria, Senhor. Ó Pai, se houver entre nós aqueles tem confiado por demais na sua moralidade, na sua religiosidade, num prédio, num livro, numa história na igreja, numa família criada nos teus caminhos, mas que não se rendeu ainda a ti, Senhor, converte esses corações a ti, mostra-lhes que são pecadores como qualquer um aqui, carentes da tua graça e do teu perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faze de nós povo temente a ti, tira de nós um coração obstinado e incircunciso, dá-nos um coração rendido a ti, Senhor. Entregue a ti, para adorar ao teu nome somente e proclamar somente o Evangelho da graça, da cruz de Cristo Jesus, até o dia em que trocaremos esta cruz por uma coroa, até o dia em que enfim descansaremos como Estevão descansou, em que enfim receberemos a herança do porvir. Até aquele dia, Senhor, faze de nós testemunhas fiéis do teu Evangelho, ungidas pelo teu Santo Espírito, para a glória do teu santo nome. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.